Do apóstolo Tiago, no capítulo de número 2, e o versículo que eu quero tomar é o versículo de número 19. Tiago, capítulo de número 2, e o versículo de número 19, que está escrito: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Relendo mais uma vez, diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Meus irmãos e amigos que estão ouvindo o som desse microfone na manhã desse dia de domingo, nós tomamos um versículo da palavra de Deus para a nossa reflexão, e esse versículo que tomamos na carta escrita pelo apóstolo Tiago, ele está falando a respeito da importância de compreendermos a fé em Cristo Jesus. E nessa linha de explicação que Tiago está descrevendo a respeito da fé em Cristo Jesus, o ponto central da fala do apóstolo, aquilo que ele vai dar mais ênfase, aquilo que ele vai usar como argumento principal, é a fé que produz obras. Segundo aquilo que Tiago escreve nesse texto, ele nos mostra que a fé, para ela ser válida, para ela ter valor, para ela alcançar o reconhecimento como a fé verídica e verdadeira, ela tem que ser acompanhado de uma prática, a fé que produz ação. Tiago vai nos dizer nesse texto sagrado que o espírito do homem, quando sai do seu corpo, o seu corpo sendo uma carcaça, uma matéria construída de carnes, ossos, nervos e peles, quando o espírito da vida sai desse corpo, dessa carcaça, Tiago vai nos dizer que então o corpo fica morto, e a partir de então o corpo ele perde toda a sua condição, ele perde toda a sua ação, ele se torna inútil, e o que resta para esse corpo é apenas a decomposição, porque o corpo, a partir do momento que ele perde o espírito, ele perde o seu valor, ele perde a sua essência. E Tiago vai dizer que assim também é a fé. A fé é comparada por Tiago a um corpo, e as obras elas são a demonstração, elas são a ação que esse corpo produz. E Tiago vai dizer que assim como o corpo, quando perde o espírito, ele está morto, ele não tem mais essência, ele não tem mais valor. Tiago vai dizer que assim também é a fé. Se ela perder a sua obra, se ela não produzir mais nada, se ela não tiver mais essência, se ela não tiver mais nenhuma ação, assim como o corpo sem ação ele está morto porque perdeu o espírito, assim a fé também, se ela não tiver ação, ela está morta, ela não tem mais valor, ela não serve para mais nada. E Tiago, quando ele vai explicando esse assunto, ele chega a ponto de comparar a fé que não tem obras com a fé do próprio Satanás. E Tiago vai dizer que assim como alguém pode dizer que crê, mas não produz obras, e isso não tem valor nenhum, Tiago vai dizer assim também é a fé de Satanás. O próprio Satanás, ele crê na existência de Deus a ponto de estremecer, a ponto de se sentir trêmulo, porém ele não produz obra nenhuma de arrependimento. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás ele é o pai da mentira, e que ele nunca se firmou na verdade, mas que ele é mentiroso e é pai de toda mentira. Assim Tiago também está dizendo que aquele que crê em Deus e não pratica obras é semelhante a Satanás. É alguém que até acredita, até treme, até estremece, até reconhece o poder da palavra de Deus,
Porém, como Satanás nunca se firmou na verdade, assim são aqueles que têm uma fé vazia, sem obras. Eles assim, semelhante a Satanás, eles acreditam. Semelhante ao diabo, eles acreditam, entendem, compreendem a palavra. Eles até estremecem, eles até reconhecem a palavra de Deus, mas eles não produzem obras. Eles não se firmam na verdade. Eles não se entregam. Porque Satanás também acredita. E isso não mudou em nada na vida do diabo. O diabo também crê na existência de Deus, a ponto de sentir temor, a ponto de estremecer. Mas nada disso mudou na vida de Satanás. Ele nunca se firmou na verdade e permanece mentiroso e pai da mentira. O que Tiago está dizendo é que o fato de você crer na existência de Deus não é suficiente. O fato de você acreditar que Deus existe não é tudo. O simples fato de você crer que Deus é verdade, que Deus é juízo, que Deus é justiça, que Deus é criador, que Deus é Senhor, isso não adianta em nada na sua vida se não produzir obra. E Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 28, a fé sem as obras, ela é morta. A fé, ela precisa ser acompanhada de obras. A fé, para ela ter valor para Deus, ela tem que ser uma fé viva, uma fé eficaz. Quando a palavra de Deus diz em Atos, capítulo de número 16 e verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem muitas pessoas que confundem isso e acha que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa é apenas dizer eu acredito, eu creio que Deus é criador, eu creio que Deus é Senhor, eu creio que Deus é feitor de todas as coisas, eu creio que Deus é supremo e é Senhor. Mas Tiago está dizendo que essa fé, até Satanás tem ela. Essa fé de que Deus é criador, de que Deus é Senhor, de que Deus fez todas as coisas, até o próprio diabo a tem. Então essa fé, ela não é suficiente. É uma fé que não tem obras, é uma fé que não produz nada, é uma fé que não traz mudança. E Tiago, para complementar esse assunto no capítulo 1, e o versículo de número 26, ele diz: se alguém cuida ser religioso, mas esse tal não refreia a sua língua, então a fé desse é morta, é vã e é sem valor. E no versículo 27 ele vai dizer: porque a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, e se abster da corrupção desse mundo. O que Tiago está dizendo é: a verdadeira religião de qual Deus fala na sua palavra, ela não é apenas fé, ela não é apenas crer, ela não é apenas acreditar, ela tem que ser acompanhada de obras. Se alguém cuida ser religioso, mas não pratica obras, não refreia a sua língua, não ajuda os órfãos e as viúvas da sua necessidade, não se abstém da corrupção desse mundo, Tiago diz, então a fé desse tal, ela é morta, ela é vã, ela é sem valor. O que o Tiago está dizendo é que a fé que se promove, que se crê, a fé que se divulga em Deus e que não é acompanhada de obras, é uma fé morta, é uma fé vã, é uma fé sem valor, é uma fé inútil. Meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem neste momento, estamos vivendo em uns dias onde as pessoas se divulgam muito acreditar em Deus, aonde boa parte da sociedade, segundo a pesquisa do IBGE, 91% da população brasileira acredita em Deus. 91% dos moradores do Brasil, dos habitantes brasileiros, segundo a pesquisa feita no ano de 2004, 91% crer na existência de Deus. Mas se você buscar e observar, boa parte desse número que diz crer em Deus não produz obras, são apenas uma fé morta, é apenas uma fé de palavras, é apenas uma fé vazia, é apenas uma fé de dizer eu creio, eu acredito, mas porém não faz nada em torno da pessoa de Deus. Essa fé vazia de palavras, para Deus ela nunca teve valor, porque aquilo que Deus traçou para o ser humano,
está condicionado às obras. Quando Jesus estava aqui na terra pregando o Evangelho, ele vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos, sem exceção de ninguém, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Porém, no versículo 29, Jesus vai dizer, porém tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Versículo 30, e encontrareis o descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo é, eu convido a todos para vir para mim, mas quem vir para mim, precisa tomar sobre si o meu jugo, e precisa aprender de mim. O que Jesus está dizendo é, não apenas acreditar, não é apenas crer, não é apenas dizer, não é apenas confessar, precisa tomar o meu jugo, precisa aprender de mim. Ele está dizendo, precisa ter obras. A fé que não tem obras, ela é morta. A fé que não tem ação, a fé que não produz nada, ela não tem valor. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo de número 1, 2 e 3, Jesus condena os religiosos da sua época, os escribas e fariseus. E por que Jesus os condena? Jesus condena exatamente por viver uma fé sem obras, uma fé que se consiste apenas em palavra. E Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque na cadeira de Moisés vocês estão assentados, vocês se assentam na cadeira de Moisés. No versículo 3 Jesus diz, ouve tudo o que eles dizem, pratica o que eles ensinam, mas não fazem como eles fazem, porque eles ensinam, mas não vivem o que ensinam. Eles falam, mas eles não têm obra. Eles falam, mas é apenas palavras vazias. Eles falam, mas é apenas uma fé que consiste em palavras e não em obras. Meus queridos irmãos e amigos, a fé verdadeira em Deus, ela não é uma fé apenas de palavra. Não é apenas eu dizer eu creio em Deus. Não é apenas eu dizer eu acredito no Evangelho. Não é apenas eu dizer eu creio no que está sendo pregado. Não, eu tenho que ter obras, eu tenho que ter práticas, eu tenho que praticar o Evangelho de Cristo. Aquilo que Deus preparou para o ser humano não se consiste apenas na fé. Deus não preparou todas as coisas apenas para aqueles que da boca para fora crê, mas está escrito na palavra do Senhor. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, Paulo diz, como está escrito, aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, e ele diz, para aqueles que o amam. Não é preparado para aqueles que acreditam, não é preparado para aqueles que creem, que diz que crê no Senhor, não é preparado para aqueles que confessam acreditar que Deus é Senhor, não é preparado para aqueles que confessam e dizer que acreditam no Evangelho, não, é preparado para aqueles que o amam. Os céus não foi preparado para aqueles que apenas diz crer, porque Satanás também crê. É o versículo que eu li, Tiago 2:19. Você crê, Satanás também crê. Isso não adianta em nada. A fé sozinha, ela não é nada. Aquilo que foi preparado é para aqueles que o amam. E Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8 ele diz, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Veja que Paulo está dizendo, a coroa da justiça está guardada para aqueles que amarem. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que está preparado para aqueles que amam. Não é apenas crer, não é apenas confessar da boca para fora que crê, mas é crer de verdade. E quando nós falamos em amar a Deus é um grande mandamento que foi dado desde o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E quando Jesus é questionado a respeito do maior mandamento, em Mateus capítulo 22, versículo de número 34, 35, 36, 37 e 38, Jesus vai responder no versículo 37 dizendo, este é o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. E o versículo 38 ele diz: este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Amar a Deus é uma prática acompanhada da fé. Aquele que crê em Deus precisa praticar a ação. Amar a Deus é o maior mandamento que deve ser praticado por todos aqueles que acreditam. E amar a Deus não é apenas dizer eu amo ao Senhor. Amar a Deus não é apenas dizer eu amo, eu sinto. Não é isso. Amar a Deus não é como a fé, quer dizer eu acredito, é dizer eu amo. As duas coisas precisam ser praticadas. Tanto a fé, que é apenas em palavra, que diz eu creio, mas não pratica, ela é morta. O amor também, que diz eu amo, mas não pratica, também é morto. E Jesus vai dizer, Evangelho de João, no capítulo de número 14, e o versículo de número 15, Jesus vai dizer: se vós me amardes, se vós verdadeiramente me amardes, ele vai dizer, então guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus, disse Jesus, ele guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele tem compromisso com os mandamentos do Senhor. Aquele que verdadeiramente ama a Deus de todo o seu coração, ele guarda a palavra de Deus, ele guarda os mandamentos do Senhor. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não adianta o ser humano dizer eu creio, se não praticar as obras da palavra do Senhor. Não adianta o ser humano dizer eu acredito que Deus é Senhor, eu acredito que Deus é salvação, eu acredito que Deus é Criador, eu acredito que o Evangelho é verdade. Isso não basta. A fé sem as obras, ela é morta. A fé que não produz obras é que nem a fé de Satanás. É uma fé que se consiste apenas no crer, mas não tem prática, não tem obra. Isso não resolve. Estamos vivendo em um dia onde as pessoas professam acreditar em Deus, mas não querem compromisso com a palavra. Confessam, dizem da boca para fora que creem no Senhor, que amam a Deus, mas não praticam aquilo que a palavra de Deus manda praticar. Jesus diz em Mateus capítulo 28, verso 19: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. O Evangelho não é apenas crer, é praticar amando os mandamentos do Senhor. O Evangelho não é apenas acreditar, é colocar em prática a palavra de Deus. Há muitas pessoas que dizem acreditar em Jesus, mas não estão nem aí para aquilo que Jesus mandou fazer. Que dizem acreditar no Evangelho, mas não estão nem aí para aquilo que o Evangelho manda fazer. Dizem acreditar na mensagem de Cristo, mas não estão nem aí em praticar o que Cristo mandou praticar. Essa fé não é válida para Deus. Essa fé não é válida para o Senhor. Essa fé não é válida. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir para tentar todos os habitantes da terra. Isso Deus vai guardar aqueles que guardaram a sua palavra. Deus vai guardar aqueles que guardaram o seu Evangelho. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia também diz em Apocalipse 24, versículo 13: aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. Não adianta dizer que crer, não adianta dizer que ama, não adianta, não, isso não vale de nada. Satanás também crê, Satanás também acredita. Aí quando eu ouço a palavra de Deus eu me arrepio, Satanás também se arrepia e sente temor. Não adianta dizer que quando eu vou no culto eu choro, chorar, isso aí qualquer um chora. A questão não é chorar, a questão não é se arrepiar, a questão não é dizer que acredita, a questão não é dizer que ama, não, a questão é praticar, a questão é viver, a questão é estar compromissado com o Evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você, amigo, irmão, você vizinho que ouve essa palavra na manhã desse dia,
Não seja enganado por Satanás. Não viva um evangelho vazio. Não viva uma fé apenas de aparência, tendo a sua casa no seu comodismo, na frente da sua televisão, aproveitando de tudo que esse mundo te oferece e achando que vai chegar no céu porque crê em Jesus. Não é bem assim. Jesus diz que se alguém, Mateus 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. O evangelho de Cristo é prática. O evangelho de Cristo é ação. O evangelho de Cristo é obra. Não adianta dizer que está vivendo o evangelho dentro de casa, no conforto da sua casa, sem praticar, sem congregar, sem cear. Jesus diz em João capítulo 6, verso 50, 52, 53 a seguir, ele vai dizer: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Não adianta você viver a sua fé dentro da sua casa, fechado, trancado no seu conforto, sem compromisso com o evangelho. A Bíblia diz que em Marcos, capítulo de número 16, verso 15 e 16, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. O batismo também é uma exigência para a salvação. Aquele que crê e for batizado é que será salvo. Não é apenas crer da boca para fora e ficar em casa no seu conforto e dizer: eu creio em Jesus, mas eu não quero compromisso. Eu creio em Jesus, mas eu quero saber de igreja. Eu creio em Jesus, mas não. Isso não é a fé do evangelho. A fé do evangelho é crer, é ser batizado, é participar da ceia, é se reunir, é congregar, é orar, é jejuar, é buscar a Deus. Não adianta viver um evangelho vazio. Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14: porfiai por entrar pela porta estreita, porque lá apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ela. Mas larga é o caminho e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. O evangelho de Cristo é isso: é porta estreita, é cumprimento da palavra, é se afastar desse mundo. 1 João capítulo de número 2, verso 15 e 16: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. A Bíblia também diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo deste mundo se torna um inimigo de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus queridos irmãos, amigos, vizinhos que nos ouvem, não vos deixei vos enganar. A Bíblia vem nos orientando, sempre esteve nos orientando. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 3, Paulo diz: porque virá dias em que as pessoas não sofrerão mais a sã doutrina, mas tendo comissões nos seus ouvidos, amontoarão para si mestres, ensinadores, pastores e doutores, conforme os seus próprios desejos. E esses dias chegou. Estamos vivendo em um dia que as pessoas não querem mais viver a sã doutrina do evangelho, não querem cumprir a doutrina bíblica da palavra de Deus, mas querem andar do seu próprio jeito, viver do seu próprio modo, seguir a sua própria fé do seu jeitinho, do jeitinho brasileiro que quer viver. Não, esse não é o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 7, que há alguns que transtornam, que distorcem o evangelho de Cristo. Mas o versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas diz: ainda que um anjo do céu pregar um outro evangelho, além do evangelho que já foi pregado, que seja uma maldição. Não adianta querer viver outro evangelho. Não adianta querer seguir pessoas que estão criando seu próprio modo de vida. A palavra de Deus não mão de passar. A palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não muda. E aquele que quiser alcançar a salvação em Cristo Jesus, não é apenas crer da boca para fora, não é apenas confessar da boca para fora. Tem que ter práticas, tem que ter obra, tem que ter mudança de vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Eu termino essa palavra nesse momento, dizendo para você que está ouvindo o som desse microfone: crês tu que existe um só Deus? Satanás também acredita. Você treme diante dessa palavra? Satanás também treme. Você sente temor diante disso? Satanás também sente. Você sente constrangido pelo peso dessa palavra? Satanás também sente. Mas Satanás não muda. E você muda ou permanece do mesmo jeito? E você vai fazer igual o diabo, vai ouvir a palavra e vai ficar apenas por ouvir, ou vai produzir uma mudança na sua vida? Ou vai pegar compromisso com o Evangelho de Cristo? Você vai apenas ouvir a palavra e dizer que acredita, como Satanás diz que acredita, e vai continuar bebendo, fumando, jogando, prostituindo, vivendo a sua vida do seu jeito, nas suas próprias práticas? Ou vai mudar de vida? Vai abandonar o pecado, vai abandonar os prazeres dessa terra, vai abandonar as prostituições, vai abandonar a idolatria, vai abandonar as imagens de escultura, vai quebrar essas imagens que estão dentro da sua casa, vai tirar para fora essas imagens de idolatria, vai arrancar tudo que não presta e vai servir a Deus de verdade? Ou vai ser que nem Satanás, vai ouvir, tremer e ficar quieto? Vai ouvir, tremer e não vai mudar em nada? Vai ouvir, vai tremer e vai continuar do mesmo jeito que está? É você quem decide, é você quem sabe. A decisão é sua. Hoje a decisão é sua. Hoje é você quem decide o que você quer fazer. Mas diante do juízo final, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ali quem decide não é mais você. Ali quem decide é Deus. Ali quem toma a decisão final não é mais você. Ali quem decide é Deus. Hoje a decisão está na sua mão. Hoje a decisão está com você. Hoje é você quem decide o que você quer fazer. Mas no dia do julgamento, Deus será o juiz que irá decidir. E Ele vai tomar a decisão a partir daquilo que você quis, a partir daquilo que você escolheu. Diz a palavra em Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Aquele que plantar o bem vai colher o bem. Aquele que plantar no Espírito vai colher no Espírito. E aquele que plantar na carne vai colher na carne. Aquele que plantar no reino de Deus vai colher do reino de Deus. Mas aquele que plantar nos seus prazeres desse mundo vai colher também nos seus prazeres desse mundo a condenação, a perdição eterna. Nesse momento, meu querido irmão e amigo que me ouve, eu quero convidar você a tomar uma decisão na sua vida, a decidir aquilo que você quer para a sua vida diante de Deus e para a sua salvação. Você tem duas opções diante de você nesse momento: fazer como Satanás, acreditar, tremer, se estremecer e ficar do jeito que está, ou tomar a decisão de acreditar, mudar de vida e ir morar no céu com Cristo quando Ele voltar. A decisão está em suas mãos, é você quem decide. A palavra foi pregada aos teus ouvidos, é você quem sabe se vai querer apenas ouvir, acreditar, estremecer e permanecer como está, ou se vai querer mudar a sua vida, se vai querer transformar o seu viver, se vai querer mudar o seu modo de vida a partir desse dia. Você tem a decisão nas suas mãos, e cabe a você tomar a decisão. E segundo aquilo que você decidir, é aquilo que você vai conquistar, é aquilo que você vai alcançar. Se decidir pela vida eterna, terás a vida eterna. Se decidir pela condenação eterna, terás a condenação eterna. Nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesta hora. Aonde você está, na sua casa, aonde você estiver, você que ouviu a palavra de Deus, tome uma decisão nesse momento no seu coração. Tome uma decisão diante de Deus. E não é apenas uma decisão de dizer eu acredito, eu creio. Não, é uma decisão de dizer eu acredito e eu creio, e eu vou mudar a minha vida. Eu vou passar a congregar, eu vou me batizar, eu vou participar da ceia, e eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Nesse momento nós vamos orar. E eu convido você, aonde você está, a abrir o seu coração. E você que ouviu essa palavra nesse momento, que queira tomar uma decisão diante de Deus, eu convido você a fazer uma oração aonde você estiver, ou se você quiser vir até aqui para orarmos juntos. Mas eu convido você a orar ao Senhor neste momento, e pedir para Deus mudar o rumo da sua história, e pedir para Deus para mudar o quadro da sua vida, pedir para Deus transformar o seu viver neste momento, pedir para que Deus possa fazer uma mudança.